Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Conexão Limpeza a gente vai falar sobre posicionamento das diaristas, das profissionais e também dos clientes em relação a alguns casos. É só acompanhar. Pessoal, hoje para o Conexão Limpeza eu separei um assunto, lógico que eu vou tentar pautar junto com exemplos, né, para ficar um pouquinho mais claro, mas sobre posicionamento das diaristas no local a respeito de algumas atividades, das quais a gente faz, das quais o cliente também precisa ter um direcionamento melhor para dar para elas, né, ou coisas também, produtos ou situações em que elas não podem se colocar ali em risco, tá bom? Uma das coisas, né, todo o atendimento da Super Esposa, ele é muito bem direcionado pela Camila, hoje liderado por ela, para que o cliente entenda o que a gente realmente faz e o que a gente não consegue ajudar vocês, tá? Resumidamente, limpeza doméstica com uso de produtos de ordem doméstica. Quais são os produtos domésticos? De prateleira, tá bom? De supermercado. Então, produtos de ordem doméstica mesmo, não tão profissionais, né? Para casos mais específicos, tá bom? Não fazemos pós-obra e tudo mais. Mas existem situações que, mesmo expondo isso para o cliente no telefone, ainda há uma insistência do cliente junto à profissional. E a profissional, ela na grande maioria das vezes, elas levam muito em consideração o que eu determino, né, na empresa de regras a serem utilizadas ou não, mas em algumas situações já houve clientes que insistiram tanto que elas acabaram usando. Então, por exemplo, o limpa-pedra, né, é um produto que eu não deixo utilizar na casa dos clientes, porque é um produto mais abrasivo, é um produto que também, dependendo do seu uso num piso, se elas de repente usam num piso errado, ou numa diluição errada, ou pode também causar um acidente de derrubar, ou ficar embaixo do sapato de segurança, manchar o piso, tudo isso é uma responsabilidade também da profissional que está utilizando. Então, se eu não autorizo o uso, isso deve ser respeitado pelo cliente também. Por quê? Porque muitas vezes, né, já aconteceu muitas vezes e ainda acontece um pouco de constrangimento da profissional no local em dizer o não posso usar, né? Às vezes ela cede, mas isso também não é correto, tá bom? Porque é um posicionamento da empresa em relação a isso. Então, eu gostaria muito de alertar vocês, clientes, de que quando a diarista diz que não é permitido o uso pela empresa, que isso fosse colocado realmente ali como uma resposta pontual e que não houvesse a insistência para não gerar ali um constrangimento da profissional em dizer o não para vocês, e às vezes até um cliente que não quer entender esse não, porque sim, já aconteceu. E uma outra situação que eu gostaria de compartilhar para vocês clientes, tá? Sobre situações nas casas em que tiver algo trincado, com problemas, que isso deve ser alertado à diarista antes da execução do trabalho. Como, por exemplo, tá? A limpeza de um nicho, né, de vidro, uma cantoneira, né, que é uma cantoneira de porta-shampoo, né, aqueles bem comuns, né, de casas, com vidro trincado, porém extremamente sujo, tá? Então, os vidros de shampoo bem escorridos, fica aquele esbranquiçado por conta de espuma, sabonete. Então, não tem como a diarista passar ali, lavar todo o banheiro, fazer uma faxina linda e deixar aquele porta-shampoo trincado, mesmo que esteja trincado, sujo, tá? Então, tem que haver uma consciência do cliente que quando isso está trincado, que ele já corre o risco de que, se a diarista for lavar e isso quebrar em definitivo, como aconteceu semana passada, que não há uma responsabilidade direta da profissional, porque o vidro estava trincado e corre o risco de acontecer com qualquer pessoa. E aí, lógico, pode conversar comigo e tudo mais, mas que converse entendendo a posição da profissional naquele local. Porque a profissional, muitas vezes o cliente está no local, ela se posiciona dizendo que já estava com problema, mas ele a acusa de ter quebrado algo que já estava quebrado. Então, o que eu quero trazer de mensagens para vocês nesse vídeo? Uma consciência,
tá? Vinda dos clientes. Lógico que esse direcionamento meu é passado para cada profissional e tudo que tiver uma ação direta da profissional, uma responsabilidade direta da profissional, desde que não é uma negligência, mas uma responsabilidade direta, mesmo que seja um acidente, tá? A gente se responsabiliza em fazer a troca ou dar toda assistência, todo suporte para o cliente. São casos raros, mas já aconteceram e podem acontecer. Agora, se há uma ocasião em que já está quebrado, que aquilo lá só pode piorar a situação, então o posicionamento da profissional deve ser levado em consideração ali também, tá bom? Espero que vocês tenham entendido hoje o conteúdo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.